A paz do Senhor Jesus Cristo a todo neste momento. Aqui quem fala é o pastor Raimundo Nonato, vice-presidente aqui da primeira secção do Distrito Rio Solimões. E eu fiz uma viagem e nessa viagem Deus me deu uma mensagem e eu elaborei um tema. E eu elaborei esse tema e o nome do tema é o chamado da multiplicação. Então Deus me deu esse tema e eu quero explicar esse tema para ajudar o seu chamado, você que tem um chamado para pregar, para evangelizar, você que tem um chamado para liderar, para pastorear. Então eu quero estar explanando aqui esses textos aqui para você, e você que vai nos assistir, vai assistir esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo ele tem o intuito de ajudar o seu ministério. Se você gostou do vídeo, coloca o seu like lá, deixa o seu like lá, deixa o seu comentário. Seu comentário lá, se você gostou do vídeo, o que precisa melhorar. A gente junto vamos estar aí, mas é um vídeo bastante abençoado para edificar a sua vida. E eu quero ler aqui com você, que vai estar nos acompanhando, no livro de Gênesis, capítulo 12, e versos 1, que diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome se tu uma bênção. Abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que Abrão, ele recebe o chamado de Deus. E quando Abrão, que vivia na terra dos caldeus, era uma terra muito idólatra, mas esse homem, mesmo no meio desse povo, onde era idólatra, ele tinha uma preocupação de adorar a Deus simplesmente pela fé. Então, quando ele ouve a voz de Deus, ele ouve esse chamado. Então, o que acontece? Abrão, que ainda não era conhecido como Abraão, era Abrão, ele não se importou com as lutas, com a adversidade que ia apresentar no seu caminho. Deus falou: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abrão, naquele momento, ele poderia, temer e dizer: eu não posso sair, eu não posso deixar meu pai, eu não posso deixar minha mãe, minha família. E eu não sei quem está falando comigo. Eu não sei de onde está vindo essa voz. Mas Abrão, naquele momento, ele poderia dizer assim: mas para onde é que eu vou que eu não conheço? Eu não sei quem está me chamando. Mas Abrão, ele não se importou com isso, porque ele entendeu que a voz de Deus estava chamando Abrão para ele multiplicar, para ser um porta-voz para aquele povo através de Deus. E por isso que ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir desse momento, esse homem entendeu o chamado de Deus. E Abraão começou a entender a voz de Deus. E ele ainda disse mais: Abraão,
Aquelas pessoas que te amaldiçoarem, aquelas pessoas que te abençoarem, eu vou abençoar. E aquelas pessoas que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar também. Então Abraão ele não se importou com isso, porque quem falou com Abraão foi o próprio Deus. O próprio Deus chamou, e depois Deus preparou, Deus equipou, e depois Deus lançou Abraão. E através de Abraão, depois ele trocou seu nome para Abraão, se tornou um grande homem de Deus. Desceu ao Egito, sofreu, passou fome, teve sede, mas esse homem não ligou para a dificuldade, porque ele ouviu a voz de Deus. E pelo fato de ele ouvir a voz de Deus, ele entendeu que o chamado que Deus estava chamando era para a multiplicação. Abraão veio ele e a sua esposa e também Ló. Então depois o Senhor disse a Abraão, você receba o meu chamado, e de ti vai ser gerado uma grande nação. E depois Abraão entendeu. E Abraão foi multiplicando. Depois veio seu filho Isaac. E depois de Isaac veio Esaú e Jacó. E foi multiplicando o chamado. Então, você que tem um chamado de Deus, você que ouve a voz de Deus, através do seu líder, não temas, não olhe para trás. Deus é contigo. Não se importa as pessoas que vão te criticar. Não se importa as pessoas que vão te apedrejar, não. Quem está contigo? É Deus. Mesmo que você, no momento que você se encontrar só, mas dobre seu joelho e comece a buscar Deus, porque Deus te chamou para a multiplicação do teu chamado. O chamado da multiplicação. Deus olhou aqui para um homem também, chamado Moisés. Esse homem, ele estava lutando só. Moisés não estava conseguindo conciliar as coisas. E o seu sogro chegou com ele e disse, Moisés, o que é isso que tu está fazendo? Você tem a oportunidade de estar sentado e esse povo tudo em pé. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 18, do 1º e o 13 a seguir. Então o seu sogro disse para ele, ouve a minha voz. Disse Moisés, não é bom o que tu faça, o que estás fazendo. Moisés questionou e disse para o seu sogro, mas ele vem até a mim para que eu venha consultar eles. Ele vem até a mim para me consultar. E esse homem, Jetro, disse para ele, Moisés, dentre esse povo de Israel, escolha homens tementes, homem de verdade, homem que aborrece a avareza, homem cheio da sabedoria, cheio do conhecimento. Ele vai falando aqui. Então, nós podemos ver que quando ele apresentou isso, ele disse para ele, para Moisés, Moisés, se tu escolher homens tementes, homem de verdade, tu fazendo isso, a carga vai ficar leve, tanto para ti quanto para esse povo. Então, dentro desse povo de Israel, escolha esses homens, chefes, escolha. Ele diz aqui, ó, versículo 21 do capítulo 18, procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homem de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000,
chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julgue este povo em todo tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, ele mesmo julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão carga contigo. Então aí, Jetro falou para o seu sogro. Então naquele momento Moisés entendeu, porque o ministério dele estava parado, ele não estava conseguindo liderar naquele momento. O chamado que ele estava tendo, ele não conseguiu, até no momento ele não estava conseguindo multiplicar o seu chamado. Então agora aparece o homem de Deus e pede para ele escolher chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e de 10. E a partir desse momento, quando Moisés ouviu a voz do homem de Deus usado por Deus, o que aconteceu agora? A multiplicação do chamado de Moisés passou a crescer. Moisés, as coisas grandes, as causas grandes, eles vêm até a ti, mas as causas pequenas, ele mesmo pode julgar dentro do povo. Talvez o seu ministério hoje não está crescendo, o seu departamento não está crescendo, não está multiplicando, porque você não está conseguindo manter esse chamado da multiplicação. Porque muitas das vezes você convida uma pessoa para orar, para jejuar, para te ajudar no trabalho, e você muitas das vezes não tem aquele apoio. Aí você olha para a esquerda, olha para a direita, e você diz assim: eu vou desistir, eu vou parar porque eu não tenho um apoio. Mas eu quero dizer para você, Moisés estava pensando dessa mesma forma. Deus usou alguém para apresentar o seu caminho, e a partir desse momento Moisés multiplicou. O chamado da multiplicação na vida de Moisés veio. E da mesma forma eu digo para você neste momento, quando você se encontrar só, você não tem um amigo, um parceiro do seu lado, não se preocupe com isso. Quando você pensar da sua direita, da sua esquerda, da sua direita, quando você não tiver um amigo, um parceiro para ombrear contigo no teu trabalho, no teu ministério, no teu departamento que Deus te chamou, não se preocupa com isso não. Olhe para o alvo, olha para cima, porque ainda que o homem, a pessoas, ele te despreza, te abandona, mas Deus é contigo. Pague um preço. Deus te chamou primeiramente você para multiplicar. Deus chamou Abraão sozinho, Abraão multiplicou. Deus chamou Noé, Noé pregou para aquele povo, salvou a sua família, mas ele teve uma multiplicação da sua família na arca. Deus chamou Moisés, conseguiu resgatar aquele povo do Egito, multiplicação do chamado, o chamado da multiplicação. E agora, você o que está fazendo com o seu chamado da multiplicação? Será que o seu chamado parou? Por você não estar conseguindo trabalhar, liderar? Ou você está parado porque alguém lhe criticou? Não, meu amigo, não pare não. Levante a tua cabeça. Deus é contigo. Deus é com a tua família. Deus é com o teu trabalho, Deus é com o teu ministério. Seja um ministério de louvor, seja um ministério de evangelizar, de evangelista, seja um ministério de pregar a palavra de Deus, seja um ministério de pastor, seja um ministério de aconselhar, mas o chamado que Deus te chamou para ser um levita, o chamado de Deus para pregar na tua vida, o chamado de Deus para você liderar um departamento, para você ser um pastor, é o chamado da multiplicação. Deus lhe entregou uma pessoa nas suas mãos. Então, com essa uma pessoa, Deus quer que você multiplique o trabalho. Deus deu para você um departamento com 2 pessoas, mas Deus ele não quer que você fique parado, Deus quer que você multiplica. Pastor, como é que eu vou multiplicar? O chamado da multiplicação é oração, é joelho dobrado, é jejum. Paga um preço pelo seu chamado para multiplicar. Você começou com 2, daqui mais uns tempos você vai estar com 5, 6, 7, 8 pessoas no teu ministério.
no teu trabalho. Nós olhamos, Jesus começou o ministério só. João Batista preparou o caminho. E depois que ele batizou Jesus, a Bíblia diz que João disse para Jesus: é necessário que ele crescesse, que ele diminuísse. A partir daquele momento, o ministério foi entregue a Jesus. Começou o ministério de Jesus. O primeiro discípulo que Jesus encontrou foi André e seu irmão Pedro. E Jesus começou a pregar, começou a anunciar. Chamou aquele homem. Chamou seus 2 irmãos, que eram pescadores, remendavam malhadeira, as redes. E depois Pedro, com André. E depois, mais na frente, Jesus andando, encontrou quem? João e Tiago. E foram multiplicando. Jesus foi multiplicando. Mais na frente, depois, Filipe corre e se aproxima de Natanael e também chama Natanael. E o ministério foi crescendo, o chamado da multiplicação foi crescendo. Aí depois apareceu Jesus chamando Mateus, cobrador de imposto. O nome dele era Levi. Mateus na sua língua materna. Como um homem, um judeu, cobrador de imposto. Então, a partir daquele momento, Deus pediu para Mateus seguir e ele seguiu. Ele abandonou tudo que tinha e seguiu a Jesus. Jesus só ia multiplicando. Depois encontrou o doutor Lucas e foi multiplicando. Do lado de Jesus estava quem? Estava pescador, estava cobrador de imposto, estava doutor. E depois foi chamando, foi multiplicando. E Jesus sofreu por isso, Jesus pagou um preço por isso. Mateus 28, 19, Jesus diz: ide fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o nome do Pai é Jesus. Isso aqui é um tema que pode ser explicado, outro vídeo que eu posso fazer isso aí. Então ele multiplicou. E depois Jesus entregou essa responsabilidade para os seus discípulos. Jesus subiu no corpo glorificado. E agora os seus discípulos ficaram com essa responsabilidade de levar a multiplicação, o chamado da multiplicação. Jesus chamou Pedro. Disse: Pedro, se eu digo que se tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A porta do inferno não prevalecerão contra ela. Chamou Pedro: apacenta minhas ovelhas. E a partir daquele momento, meu irmão, Pedro, ele caminhou e começou a pregar o evangelho genuíno. O chamado da multiplicação. Não desista. Não desista, não para. Continua, persevera, porque o chamado da multiplicação está sobre a tua vida. Foi por isso que Deus te chamou. Porque você pode, você tem capacidade. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Mas o nosso alvo é Jesus. O chamado que Ele entregou nas tuas mãos, multiplica. Faça Ele multiplicar. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, e multiplica o chamado de Deus na sua vida. Porque Ele é soberano nas nossas vidas. E Pedro foi pregando a palavra de Deus. Depois Pedro, lá na porta daquele templo, curou aquele homem que estava há 40 anos ali, coxo, naquela porta. Através do poder do nome de Jesus, foi multiplicando. Ele com João. E depois encontrou a Paulo. Paulo foi pregando para
para Filipe. Ou seja, Paulo foi pregando para Timóteo, pregando para Tito. E Paulo foi multiplicando o evangelho. Paulo ele foi crescendo porque ele fazia discípulo. Onde ele chegava, ele fazia discípulo. Por isso eu te digo nessa tarde, você pode, você consegue. Vou gravar outro vídeo, dando continuidade nesse vídeo aqui.